Vamos começar mais uma vez. Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda à nossa maratona do TCC Corujão. Eu sou Hamilton Viana e aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para a preparação do seu TCC em 21 dias. E o episódio da nossa live de hoje é como é que eu consigo boas referências para o meu TCC. Bom, a gente consegue boas referências quando a gente começa a pensar nessa história aí das fake news, né? Muito tem se falado das fake news, são notícias que parecem que são verdade, mas não são verdade, e a gente acaba meio que acreditando, até porque a gente gostaria que aquilo acontecesse em algum momento, e a gente então passa para frente aquele negócio. E com as referências do TCC isso não é diferente não. Acontece com uma certa frequência você ter a divulgação das chamadas fake news. Essas fake news, né, como eu já falei, elas não têm nenhum fundo de verdade. E com as referências do TCC não é necessariamente que elas tenham um fundo de mentira, né? Mas elas não são, por exemplo, muito bem comprovadas. E o que são as referências do TCC? Né? São as referências que você coloca de qualquer trabalho. Por quê? Porque o grande princípio envolvido aí é o seguinte, é quando você escreve alguma coisa, um trabalho científico, um trabalho acadêmico, se não foi você que fez aquela pesquisa e aquela informação já está consolidada, como é que ela estaria consolidada? Se você fez um trabalho, publicou, aquele trabalho foi aceito, né? Você enviou para a publicação, aquele trabalho foi aceito e foi publicado. Então aquela informação, ok, ela está confirmada, ela está chancelada, ela tem um tique de verdade, tem um selo de verdade, de verificada. Tá? Então se a sua informação não tem esse selo, né, de verificado, você tem que usar informações de outras pessoas que já fizeram esse processo todo de enviar o trabalho para ser checado, né, aquela chamada peer review, para passar por uma peer review, que é justamente o cheque da solidez das informações, dos dados ali, por conta de um time, né, de professores, doutores, de pesquisadores que olharam aquele trabalho e verificaram essas informações. Realmente a metodologia foi adequada, o tamanho da amostra está ok, os equipamentos usados são adequados, enfim, ele checa todo o seu trabalho, toda a consistência, toda a solidez do seu trabalho. E aí, por conta disso, né, ele ganhou esse selo aí de aprovado. Não é um selo, na verdade, é a publicação, mas aí você pode referenciar isso. Então, se você não tem a sua, você vai usar de alguém que tem. Né? Você vai pegar essas informações e aí sim, essas informações vão ser as suas referências. Né? Quando eu falo, por exemplo, que o Brasil tem 220, não sei nem exatamente se é esse o número, mas o Brasil tem 220 milhões de habitantes. Qual é uma fonte? A fonte foi que eu conversei com o meu cabeleireiro e ele falou que ele conta isso, né? Ele fez lá deu um chute. Ou uma fonte legal olha, o site do IBGE está aqui, né? Ele fez o censo em 2020, né? Então o censo está super atual e tem esse número de habitantes no Brasil. Se eu fiz, então essa informação, essa referência é uma referência sólida. Né? É uma referência sólida. Por quê? Porque é um órgão que só faz isso, né? Estatística dentro do país e até algumas coisas fora eles devem fazer, mas essas estatísticas, esses números, esses caras do IBGE são os mais indicados para dar essa informação. Então, quando eu usar no meu trabalho informações, se não fui eu que fiz essas informações, se não fui eu que gerei essas informações, essas conclusões que eu estou usando lá no meu trabalho, eu tenho que usar conclusões que foram chanceladas. E chancelada, gente, não é assim, eu peguei uma informação daquele youtuber que tem 10 milhões de seguidores. Cara, isso não dá chancela nenhuma para ele, né? Não tem nada de sólido aí no meio.
né? Como é que eu sei que uma informação, que uma referência é sólida? Primeiro, ela tem que ter vindo de uma fonte sólida, porque de uma macieira eu acredito que não vai sair uma melancia, né? Só sai maçã da macieira. Então, se você vai numa fonte que, que só gera coisas não muito confiáveis, é difícil sair alguma coisa confiável de lá, né? E eu não quero dizer que algumas fontes que eu vou citar daqui a pouco, que elas sejam ruins, elas só não servem para trabalhos científicos. Para você pegar uma informação, pegar o resultado do jogo de futebol do fim de semana, quando voltar, né, os campeonatos regionais acontecerem, o Campeonato Brasileiro, enfim, os campeonatos na Europa, quando isso aí voltar, a gente vai, queria saber o jogo, quanto deu o jogo do time X com o jogo Y. Eu vou lá num determinado portal, pego a informação, acabou. Eu não preciso verificar se o repórter estava lá, etc. Esse tipo de informação, tá beleza, né? Agora, uma informação técnica, uma informação científica, eu não posso usar esses portais porque eles não passaram por essa tal da peer review, né? Então, a primeira coisa, isso é importante. Outra coisa, às vezes eu pego as informações que trazem, que vêm de portais, que publicam essas revistas científicas. Isso aí é legal? Isso é legal. Eu posso usar informações de livros. Por que livros? Porque o livro, ele passou também por uma peer review. Mas se é uma editora séria, se não foi você que imprimiu e encadernou no xeroqueiro da esquina, né, essa informação é uma informação que passou por peer review. Por quê? Porque você manda o manuscrito para o editor vai passar por um quadro de técnicos especialistas naquele assunto, ou que ele tem, ou que ele contrata como consultor para aquele projeto daquele livro. E aí eles vão fazer as correções, vão fazer as anotações e você vai sendo informado disso tudo. Só deixa eu tomar um golinho de água aqui porque a garganta acaba reclamando um pouco. E aí você vai sendo informado, você vai atualizando, você vai corrigindo, você vai melhorando, você vai mexendo aqui, você vai mexendo ali. Quando chega no final da revisão, o seu livro tá supimpa, né? Tá bacana pra caramba, tudo certinho, tudo adequado. E então ele passou por uma revisão, né? Ele passou por uma revisão. Aí ele vai ser publicado, tá? Ele vai ser publicado. Sendo publicado, tá ok. Ele vai funcionar direitinho, pode ser usado como uma referência, porque é um livro, cara, né? É um instrumento onde você reuniu várias informações e aí você usou essas informações. Agora, vamos pensar do lado contrário, né? Vamos pensar quando você usa uma referência que não é bacana, né? Uma referência que não é legal, ela funciona mais ou menos. Eu não sei se você gosta daqueles filmes onde acontecem julgamentos. Eu gosto muito, né? É um tema de filme que eu gosto muito, aqueles julgamentos. Então vem o advogado de acusação, o advogado de defesa, e cada um traz as suas testemunhas. E aí imagina uma situação onde o promotor, né, o advogado de acusação, ele vai lá e traz uma testemunha. Não, eu vi aquele cara no lugar ali, na cena do crime, beleza. Aí quando passa para o advogado de defesa, ele fala, poxa, você falou que estava ali naquele dia, mas e essa foto aqui que mostra você saindo ou entrando no cinema na sessão das 10 e depois mostra você saindo do cinema à meia-noite. Como é que você podia 10h15 estar lá? Aí pumba, caiu, né? Aquele depoimento caiu, o cara vai ser processado depois por perjúrio, enfim. Mas quando a fonte não é boa, a informação. Então, dizer que o cara que viu o fulano na cena do crime é mentira. Por quê? Porque ele não estava lá, né? A referência não é boa, então aquela informação não vale. Então ele continua não estando na cena do crime. Você percebe? Quando você usa uma referência ruim, é isso que acontece. Só que, nesse caso,
Ah, ele não estava na cena do crime, mas sei lá, eles podem apresentar outras provas, né? Por exemplo, a digital dele no revólver que foi usado para atirar na pessoa, o sangue da pessoa na roupa dele, enfim, podem aparecer outras provas, né? Podem aparecer outras provas. Agora, nesse caso, quando você faz uma afirmação no seu trabalho e a fonte está furada, compromete o trabalho todo. Compromete o trabalho todo, né? Você põe em risco a aprovação do seu trabalho e eu não preciso te lembrar melhor. Eu vou lembrar aqui para você qual é ou quais são, né, os possíveis prejuízos que você vai ter com a reprovação do seu TCC. Primeiro, você gastou um período que pode ser de algumas semanas até o ano inteiro que você dedicou para fazer aquele TCC e foi reprovado, então você vai ter que fazer de novo. Imagina seu ânimo, né, para fazer um trabalho de novo, que você já tinha feito, mas que foi reprovado. Além disso, você vai ter que pagar mais um ano, um semestre de mensalidade. Não a mensalidade full da sua faculdade, mas a mensalidade de uma disciplina, de uma DP, porque você vai fazer DP de TCC. Você tem que estar matriculado. Ah, não tem essa disciplina. Tá, não tem, cara, mas você tem que estar matriculado. Você não pode encerrar a sua matrícula se você está devendo alguma disciplina, alguma coisa. Então você tem que estar matriculado pelo menos em uma disciplina para poder concluir essa disciplina que está faltando. Além disso, pensa naquela promoção que você teria quando você finalizasse o seu curso, quando você pegasse o seu diploma. Diga adeus para ela. E não sei, não quero ser agorento, mas não é dizer adeus, eu encontro você daqui a 6 meses. Pode ser que ela não aconteça mais, né? Porque você sabe como funcionam as empresas. Elas têm os budgets, tem lá os orçamentos. E eu tinha uma promoção para acontecer em dezembro. Não aconteceu em dezembro, amiguinho, aquela grana vai para outra coisa. Então você vai perder a promoção e a moral, né, com seus familiares, com o seu chefe, que está esperando. Por quê? Porque uma boa parte do tempo, né, houve situações em que você não pôde viajar para atender um cliente, não pôde ficar a mais, né, fazer um período extra aí depois do trabalho porque você tinha aula ou porque você tinha prova, ou você precisou sair mais cedo, você pediu para sair mais cedo porque você ia ter prova, queria dar uma revisada. Tudo isso ele faz contando que em dezembro acabou, né? Agora eu vou ter aquela pessoa, aquele colaborador full time comigo. E não acontece o full time. Então isso é muito frustrante para ele também, né? Então, bom, acabou. Vamos parar com esse quadro negro aí, né? E aí você, então, não vai colocar essas referências de fontes duvidáveis, né? Você vai colocar referências dos portais de revistas científicas, de livros. Ah, mas eu vi aquele portal lá do UOL, do Wikipedia, do Yahoo, do G1, né? Cara, aquilo são matérias rápidas, descartáveis, né? O time que perdeu de 2-0 no domingo, na quarta-feira já tem outro jogo, aquela informação já ninguém já nem está preocupado mais com ela, né? Não é uma informação que você possa usar com frequência, a não ser que seja um levantamento estatístico, mas aí você não vai ficar pegando lá, né? Você vai em outro lugar para pegar essas informações, percebe? Então, e outra, né? Mesmo que, vamos imaginar que um desses portais, você vai no portal da BBC, por exemplo. A BBC vira e mexe, replica artigo científico. E aí você vai colocar o quê? A referência daquela reportagem e a referência, quando você cita um site, não pode ser assim, https://bbc.uk.com ou bbc.com. Não pode ser isso, cara. Por quê? Porque se eu digitar esse endereço que você colocou ali na referência, eu vou cair na página de cara deles. Eu não vou chegar naquela reportagem que você está falando
e que trazia uma referência ao artigo aonde ele foi publicado. Você não pode colocar isso, você tem que colocar o endereço completo. Para isso, né, existem as normas da ABNT, que não estão ali para encher suas paciências, para pegar no seu pé. Não, é para que todo mundo que faça trabalho acadêmico tenha um padrão. Então, quando eu ler o trabalho, primeiro eu vou ver a forma, eu vou saber que essa referência, ela precisa obrigatoriamente trazer essa informação. Você sabia que quando você cita algum site como referência bibliográfica do seu trabalho, ele precisa ter várias informações, inclusive no final, acessado em 14 de maio de 2020, às 18 horas e 35 minutos. Até o horário você precisa colocar. E por que você coloca isso? Porque quando você faz isso, você está se protegendo, entre aspas, né, de que se aquela informação mudar, porque muda no portal, lógico que muda, é super fácil. Né? Você pegou uma informação ali, o jogo estava no começo do segundo tempo e o time X estava ganhando de 3-0. E aí você colocou a informação que o time X ganhou. Você fala, não vou me comprometer, não vou falar qual foi o resultado, mas 3-0 ele vai ganhar, né? E aí, cara, o time Y vira o jogo 5-3, 5-4, virou o jogo. E aí como é que fica sua informação? Aí você fala, bom, quando eu coloquei, ó o horário aqui, estava começando o segundo tempo, né? E aí, beleza, dá para argumentar, entendeu? Dá para argumentar com esse tipo de informação. Lógico, eu estou aqui usando um exemplo, né? Eu estou aqui usando um exemplo para você. Então, perceba, né, primeiro, a solidez das informações que você precisa colocar. Quando você colocar uma informação, uma referência que não seja de uma revista científica ou de um livro, né, que seja de algum outro lugar, mas que tenha a referência completa. Aí você dá uma olhada, a gente vai ter uma live aí que a gente vai falar também um pouco das normas da ABNT para trabalhos acadêmicos. É importante você dar uma olhada nisso e verificar também se você está respeitando essas normas, né? E aí a importância da solidez das referências bibliográficas, ela está primeiro intimamente ligada com a fonte, né, a revista científica. E quando eu falo revista, é revista científica. Para você ter uma ideia, quando você vai fazer um concurso para entrar numa universidade como professor ou como técnico, enfim, você vai entrar para uma universidade, eles pedem para você listar os artigos que você publicou. E não é só publicar, você tem que publicar em revistas que sejam do primeiro ou do segundo grupo, que é o que eles chamam de Qualis 1 ou Qualis 2. Se for Qualis 3 lá para frente, cara, quase nem conta aquele artigo. Uma pessoa que tem 2, 3 artigos, Qualis 1 e 2, ela vale, né, para essa avaliação, ela tem um peso muito maior do que outro que tem 10 artigos em Qualis 3, Qualis 4. Né? Não tem muito valor. Por quê? Porque como não tem... por incrível que pareça, né, essa história aí é bem a história da oferta e da procura. Você tem uma revista, e aí muita gente começa a mandar artigo, submeter artigo para ser aprovado. O cara fala, opa, essa revista aqui é legal, né? Porque os artigos que ela publica são legais. E aí vai aumentando a escala, o grade, né, dessa revista vai aumentando. Ela vai subindo de 3 para 2, para 1, ela está ali no top, né, das revistas, da concorrência. Então tem muita concorrência para publicar ali. E isso eleva. Aí tem a outra revista que ninguém publica. Então quando sai um ou outro artigo, o cara tá, pelo amor de Deus, manda qualquer coisa aqui para eu encher a revista e publicar um exemplar, porque eu estou precisando, tem pouca gente querendo. Então imagina a qualidade, não tem muita seleção, né? Por isso que a classificação das revistas vai caindo ou vai subindo. Se ela publica. E aí
alguém que publicou um artigo ali, aquele artigo é bom, aí muita gente usa aquele artigo como referência, isso também sobe a qualidade daquela revista. E outra, publicou um artigo, ninguém referencia aquele artigo, ninguém referencia aquela revista, ele vai baixando. Né? E com o livro é um pouquinho diferente, né? Porque não tem essa classificação ainda para livros, porque o livro demora mais, mas para artigo o negócio é muito rápido mesmo. Fora isso, são as informações que você vai obter no seu trabalho. E aí, sobre essas informações, você fala, tá aqui, cara, eu fiz, ó o relatório de análise, olha o formulário de pesquisa, ó, as pessoas assinando aqui o formulário, está tudo comprovado. Aí eu vou pegar esses dados e vou fazer uma conclusão em cima deles. Essa minha conclusão é que eu vou publicar num artigo, que eu vou publicar como um capítulo de um livro e vai valer depois como uma referência que alguém vai usar quando for fazer um trabalho que tiver correlacionado com essa área que eu fiz a pesquisa. Então perceba, né, a importância da solidez do negócio. E onde é que eu encontro essas boas referências? Você vai encontrar hoje, né, quando você vai nas bibliotecas, eu acredito que tenha muito menos coisa impressa do que coisa virtual, né, coisa online, no online. Porque no online é muito mais barato manter isso do que imprimir aquela revista, mandar pelo correio para todo mundo, o cara publicar ali, ficar aí, você tem que ir na mão, né, para ler, para encontrar o artigo, enfim. É muito melhor você ter a versão online. Então você vai encontrar isso aí, né, você vai procurar esses portais, a gente vai ter uma hora que a gente vai falar numa das lives, vai falar desses portais, onde é que eles estão, como é que isso funciona, e para ter a solidez. E quantas referências eu preciso colocar no meu TCC? Gente, ó, não tem uma norma da ABNT que diz exatamente, né, uma equação que você coloca lá e ela te dá um resultado que diz quantas referências você precisa ter no seu trabalho. Mas uma regrinha empírica, que assim, mais ou menos, a gente vai fazendo assim e tem funcionado bem, é a seguinte: você conta o número de páginas que tem o seu trabalho, que tem o seu TCC, e a partir daí você divide por 2. Então, um TCC, ele tem, via de regra, entre 50 e 100 páginas, vai. Estourando aí, chega a 100 páginas. Então, de 50 páginas você divide por 2, 25. De 100 páginas você divide por 2, 50. Então, alguma coisa entre 25 a 50. Ah, professor, e se eu tiver 52, é muito? Aí se eu tiver 21, é pouco? Não, é um número de referência, é lógico. Um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, não vai fazer assim uma grande diferença. O que não pode acontecer é um trabalho com 70 páginas e 10 referências. Um trabalho com 100 páginas e 20 referências. É muito pouco isso. Quando você faz essa relação, é uma referência para cada 5 páginas. Ah, mas tem o começo, lá tem a capa, tem o índice. Tá bom. Por isso que eu dei essa... Mas, cara, quando começa texto, informação, número, tudo isso precisa estar validado, né? Ter uma base que você usou para poder avançar naquele sentido. E aí não tem base, não tem referência. A cada 5 páginas aparece uma referência. Quer dizer, você pegou a referência inteira e transcreveu, né, para o TCC, porque não é possível. 5 páginas para ter uma referência. Então percebe... E mesmo assim, né, às vezes a gente encontra uma informação que ela também precisa... É bom que ela seja validada como? Encontrando uma outra informação parecida. Então você... tem sei lá, um comportamento de um determinado material com aumento de temperatura. Encontrei 4 referências que falam que a resistência desse material aumenta com a temperatura. Por exemplo, estou dando aqui um exemplo bem maluco. Né? A resistência desse material aumenta com a temperatura. Eu achei 4 autores falando disso.
E não são 4 atores no mesmo trabalho, são 4 trabalhos diferentes. 2 livros, um artigo na revista A, outro artigo na revista B, revistas bem qualificadas. Pô, então essa informação, cara, não tem dúvida. Ninguém vai checar essa informação, já está escrito. Os caras já checaram pra gente. Essa é a grande vantagem de usar boas referências. Você usa, né, é a história do Aikido. O Aikido é aquela técnica de defesa pessoal que usa a força do seu adversário. Ele vem te dar um soco, você não vai dar outro soco, pá, né? O gasto de energia. Não, ele vai dar um soco, você usa aquela força e desvia o soco, ele vai para outro lugar. Né? Ele vai dar um golpe e vai para outro lugar aquele golpe. Muitas vezes você vai dar um golpe assim, ele mexe aqui, tum, a pessoa mesmo se acerta. É o Aikido. É usar a força do oponente. Então, lógico, a gente está usando a força aí não para prejudicar ninguém, não para dar golpe em ninguém, mas o cara já fez aquilo. Então, usa aquele trabalho que ele fez, né, e deixa a sua informação reforçada. Com isso, você vai ter referências em número suficiente para validar as informações que você colocou ali. E quando olha na lista das referências, só de bater o olho, né, os professores que são mestres, doutores, eles já trabalharam bastante com isso, né, ou relativamente bastante com isso. E eles sabem a qualidade das revistas só pela... o nome da... Opa, essa daí é quente. Essa daí é quente. Até porque não tem tanta revista assim. Uma vez você vai e acha uma informação naquela revista. Outra. A hora que você vê o nome da revista, você fala, pô, essa revista aí só tem coisa quente aí. Aí o negócio é bom mesmo. Pode pegar a informação, porque se está publicado ali, o negócio é legal. Entendeu? E nesse sentido, você vai estar sempre cercado dessas boas referências, porque elas vão te dar proteção. Elas vão dar solidez para a sua informação. Usa um número suficiente de referências. Eu gosto sempre de usar esse exemplo. Tem um exemplo que eu conto aí em várias situações, que é o seguinte: eu estava terminando uma disciplina, né? Eu era o professor da disciplina numa turma aí eles eram alunos de 4º ano do curso de engenharia, e tinha uma disciplina do 2º semestre, e eles tinham que entregar um trabalho, né? Ao invés de dar a última prova, vocês vão fazer um trabalho, vai ser meio que uma monografia, um TCC sobre determinado assunto. Se você quiser fazer a parte prática, você faz também, não precisa fazer nada muito extenso. Se não quiser fazer, só faz levantamento, legal, faz. E aí dividi a sala, deu acho que uns 5 grupos. Né? A turma não era muito grande, já é turma de final de curso. E aí quando chegou no dia de entregar, eles entregaram, aí eu comecei a olhar os trabalhos e vi que um trabalho tinha lá umas 40 páginas, o outro tinha umas 50 páginas, tudo dessa ordem, 40, 50. Aí eu peguei o último trabalho, cara, uma bitela, passava de 100 páginas, tinha acho que umas 110 páginas. E quando a gente pega um trabalho, a primeira coisa que a gente faz, você pega ele na mão assim e vê se está pesadão. Você já dá uma avaliada ali no número de páginas. Aí você abre, vê o resumo, porque no resumo do trabalho ele fala assim, ó, nesse trabalho eu quis avaliar isso, isso e isso, e a conclusão é que, pô, é legal, é isso mesmo que acontece, ou não conseguimos perceber que acontece esse fenômeno. Beleza, esse é o resumo. A gente fala, pô, o negócio é interessante. Fala, pô, né? Ali você já vai ou vai ou desvai no trabalho. E a outra coisa que a gente faz, você vai no fim do trabalho e ver quantas referências foram colocadas. E aí você já aproveita ver o número de páginas, né, e já faz aquela continha que eu falei para você. E eu peguei esse trabalho, esse último aí, abri, tava lá, acho que era 110 páginas. Olhei, tinha 100 referências. Falei, Senhor do céu, 100 referências, meu. Aí comecei a bater o olho nas referências, tinha referência que estava em chinês, uma revista chinesa. Tava lá o título em inglês, mais a revista chinesa. Eu falei, Senhor do céu, aí tem, né? E aí você já liga o seu balelômetro, ele já deu um alarme ali. Quando eu fui para casa,
Falei, não, deixa eu olhar com mais carinho esse trabalho. Aí eu peguei, peguei uma página lá aleatória, mais ou menos no começo da discussão teórica, peguei um parágrafo e digitei aquele parágrafo, falei, Google, vê se tem alguma coisa para mim. E o Google é mó dedo duro, cara. Tem outras ferramentas que são mais detetives ainda que o Google, mas essa foi fácil, porque o Google mesmo já entregou. Ele trouxe para mim um trabalho, era uma qualificação de mestrado, que já é quase a dissertação do mestrado, né? Integral, cara. A equipe que apresentou esse trabalho, que me entregou esse trabalho, fez uma cópia, pegou assim, tirou, só mudou a capa para tirar o nome do rapaz, trocou o nome da universidade e tal, pôs o dela, virou um PDFão e mandou para mim. Então, veja, né, tudo isso começou por onde? Pelas referências, a grande desconfiança. E outra, discrepando também do resto da sala, enfim. Né, e você já conhece um pouco também o histórico dos alunos, mas cada trabalho é cada trabalho, então não dá para contar muito isso, só fica com essa informação. Quando aparece o balelômetro, ele dá o alarme e já traz junto essas outras informações de vida pregressa. Então você vai tomar muito cuidado quando você colocar as suas referências para não incorrer nesses erros, né? Para você ter sempre solidez, número adequado de referências, nem a mais, nem a menos, dentro dessa faixa que eu te falei, está bem legal, porque aí dá uma referência, ou mesmo assim, né, uma referência por página, ainda é um pouco, se você pensar, é pouco isso. Por quê? Porque tem informação que precisaria de 2, 3 referências para corroborar com ela. Mas é que chega no final, você já não coloca tanta referência, mais dado que você obteve, enfim, então uma coisa acaba balanceando a outra. Né? Mas presta bastante atenção nisso. Eu quero fazer para você um convite também. A gente tem um grupo lá no Telegram, onde depois das lives eu tenho alguns insights, eu lembro de mais alguma coisa e eu acabo postando lá no Telegram também. O grupo que a gente tem, né, o canal do Telegram é TCC em 21. Então 21 o número, né, o algarismo. Então entra lá, assim, não tem que escrever, não tem que fazer nada, né? O Telegram é um aplicativo primo do WhatsApp, só que ele tem muito mais recurso, né? Ele é muito mais ágil, mais leve e ele é bem bacana. Então entra lá, faz a sua inscrição, só se inscreve no canal, tá lá. Quero seguir esse canal, clicou, beleza, tá tudo certo. E tem até um jeito lá que você pode ouvir os áudios em velocidade 2 vezes. Então uma pessoa que fala um pouco mais pausada, como eu estou fazendo agora, quando chegar lá no Telegram, se tem um áudio de 5 minutos, você vai ouvir ele em 2 minutos e 30. É bem mais rápido para você ouvir a informação. E é bem legal. Então fica esse convite aí para você. E fica o convite para você seguir a gente aí nessa maratona que está acontecendo todos os dias, de segunda a sexta, sábado e domingo. Eventualmente eu vou fazer uma live extra. Eventualmente. Posso fazer, posso não fazer. Mas ela não vai ser às 22 horas. Aí vai ser um pouco mais cedo. Aí eu posto lá no perfil do Instagram, na nossa página no Facebook. Eu aviso quando é que vai ser essa live extra do sábado. Esse sábado vai ter uma live extra com a doutora Camila, que é uma dermatologista, e ela vai falar como o estresse desse período de preparação de TCC, de final de curso, pode destruir a sua pele. Ela tem umas dicas bem legais, umas informações muito boas para falar sobre isso. Então essa live vai acontecer no sábado às 15 horas. E eu espero você nas outras lives que a gente está fazendo, sempre nesse canal aqui, que eu resolvi chamar de TCC Corujão. É a maratona de lives do TCC Corujão, às 22 horas e 22 minutos. Eu vejo você amanhã na nossa próxima live. Um grande abraço, se cuide, lave suas mãos, cuide das pessoas que você ama
e que a força esteja com você. Um grande abraço.